Miqueias, livro de Miqueias, capítulo 7. Graças a Deus. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Miqueias 7, do 1 ao 7. Para cima, Léo. Mais para cima. Ali, ó. Esse aí. Miqueias 7, versículo 1 diz o seguinte: Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. E chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, é chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Amém? Querido Jesus, que seja para a tua glória essa palavra. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Eu vou pedir para você agora prestar atenção na palavra. Esqueça que existe celular, a não ser que você esteja acompanhando a Bíblia. Mas vai estar ali, então não tem necessidade. Mas preste atenção na palavra do Senhor, que o Senhor quer falar conosco. Veja só, esse texto que nós lemos aqui de Miqueias, que o título é A Corrupção Moral de Israel, demonstra, é como se fosse uma fotografia dos nossos dias de hoje. É uma fotografia bem atual do que nós estamos vivendo hoje nos nossos dias. Porque a palavra do Senhor aqui está falando da maldade do coração humano, da maldade que está existindo no planeta Terra. E nós sabemos que a Bíblia não erra. A Bíblia é mais atual do que o jornal que ainda vai sair amanhã. Então veja só, irmãos. Aqui nós lemos falando de maldade, de que o piedoso pereceu, ou seja, a pessoa boa já não existe mais. E quando nós lemos aqui, então, nós podemos observar tudo o que está acontecendo. Eu sempre falo para vocês que o mundo está indo de mal a pior, que nós somos a geração dos últimos tempos. Terça-feira eu preguei aqui sobre os últimos tempos, os últimos dias e a última hora. E daí eu falei ainda que nós já não estamos mais só na última hora, nós já estamos nos últimos segundos, né?
Nós estamos nos últimos segundos do tempo da igreja na terra. O Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está vindo buscar o seu povo. E também nós lemos, em 2 Pedro, não vou ler agora, mas terça-feira nós falamos sobre isso, só para entrar no assunto de hoje, porque é bem atual. Nós lemos que hoje existe pessoas que dizem assim: vocês falam que Jesus está vindo, todo dia Jesus está vindo e Jesus nunca vem. Porque desde que meus avós morreram, antes de morrer eles já falavam que Jesus estava vindo e até agora não aconteceu o arrebatamento. Então ele não vem mais. Mas olha só, irmãos, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, nos diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, para você ter resposta para as pessoas que te falam isso, que Jesus está demorando e que ele nem vai vir, use esse versículo de 2 Pedro 3,8, que diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Pastor, o que isso tem a ver com o arrebatamento? Se um dia para Deus é como 1000 anos, nós estamos... passou 2000 anos de que o Senhor Jesus esteve aqui na terra. Então, se 1000 anos para Deus é como um dia, então Jesus esteve aqui antes de ontem, porque faz só 2 dias. 2 dias. Pastora, não entendi. 1000 anos para Deus é como um dia. Faz 2000 anos que Jesus esteve aqui na terra. E se um ano é como 1000 anos é como um dia, faz 2 dias que Jesus esteve aqui. Deu para entender, irmãos? Então você pode usar isso quando alguém te falar assim: Jesus não vai mais voltar porque meus avós, meus bisavós já falavam. Mas como assim? Jesus, faz só 2 dias aos olhos de Deus que Jesus esteve aqui. E se ele está demorando, como você diz, é porque ele está dando chance para você se arrepender. A palavra nos fala isso em 2 Pedro. Então, olha só. O Senhor Jesus está vindo. Nós somos a geração dos últimos dias. E isso tudo que nós lemos aqui está nos demonstrando tudo o que está acontecendo nos nossos dias. Nós sabemos que a tecnologia evoluiu, a ciência evoluiu, como Deus avisou que iria acontecer. Lá no livro de Daniel ele falou que a ciência se multiplicaria e se multiplicou. E cada dia nós temos uma novidade em tecnologia. Mas ao invés de facilitar para que as pessoas se aproximem de Deus, isso está afastando as pessoas de Deus. As pessoas hoje passam muito tempo com o celular na mão e não abrem a Bíblia. As pessoas hoje passam muito tempo nas redes sociais, falam com todo mundo, mas não tem ninguém perto de si. Então isso afastou as pessoas delas próprias e principalmente de Deus. E a tecnologia se multiplicou para cumprir o que Jesus falou. Tudo isso que está acontecendo hoje, Jesus avisou que iria acontecer. Então, quando nós lemos isso aqui, eu vou estar lendo um versículo e explicando. Irmãos? Então, olha só. No versículo 1 diz: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. O que significa isso? Acabou a prosperidade. Pastora, mas como assim? Se você ainda não observou, é porque você vive alienado do mundo. Se você ainda não observou que as coisas hoje já não são como eram antes do ano de 2019, você não está muito atento às notícias. E você está alienado da realidade. Por quê? Porque desde a pandemia para cá, as coisas se tornaram mais difíceis e o dinheiro sumiu.
Vocês concordam comigo ou não? O dinheiro não sumiu, pastor, ainda está por aí. O dinheiro sumiu sim. Porque hoje, com o dinheiro que nós temos ainda em mãos, porque daqui uns dias, eu digo daqui uns dias, mas provavelmente o ano que vem, ou metade do ano que vem, não sei a data exata, mas já não vai mais ter papel moeda. Não vai mais ter dinheiro de papel. Então vai ser só moeda digital. Então, para se cumprir o que a Bíblia falou, o dinheiro vai acabar. Mas mesmo agora que nós ainda temos um pouco de dinheiro de papel na mão, que não era como era antes, mas que ainda temos o suficiente para vivermos, ele já não pode comprar o que ele comprava antes de 2019. Vocês concordam comigo? É verdade ou não é? Então, isso é para que se cumpra a palavra do Senhor. Então a prosperidade diminuiu. E eu estou falando aqui de prosperidade financeira, eu não estou falando de prosperidade de Deus. Eu estou falando aqui de riqueza do mundo. Diminuiu. Porque a prosperidade é você ter paz, alegria, mesmo que o mundo esteja pegando fogo ao teu redor. Mas se você tem Cristo, você tem prosperidade, então você tem paz. Essa é a prosperidade maior que Deus nos dá. Mas agora falando da parte financeira, então você vai concordar comigo que já não é mais a mesma coisa que era antes de 2019. Então aqui nos fala isso, né? Nesse primeiro versículo. No versículo 2 diz assim: pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com rede. Nós vemos isso em todos os lugares. A Bíblia diz: desapareceu da terra o piedoso. O que é uma pessoa piedosa? É aquela que quer ver o bem do outro. E hoje é muito difícil. Eu não estou falando de cristãos, eu estou falando das pessoas do mundo, porque nós cristãos não podemos estar dentro dessa interpretação aqui de não ser piedoso. Nós temos que ser piedosos. Amém? Então eu estou falando daquelas pessoas que ainda não têm Jesus. Que não existe mais piedoso na terra. As pessoas não se compadecem mais com o sofrimento uns dos outros. Então é para se cumprir o que está escrito na Bíblia. Olha, entre os homens um que seja reto. O que é retidão? É viver de acordo com a vontade do Senhor. É fazer o bem para o próximo. Não existe mais isso. Cada um quer apenas para si mesmo. Cada um pensa no seu próprio umbigo. Repito, isso aqui não pode acontecer conosco. Nós temos que pensar no próximo. Eu prego muito isso aqui na terça-feira. Nós temos que pensar no próximo. Se você não cuida do teu próximo, você não pode dizer que serve a Deus. Porque servir a Deus é amar a Deus e amar ao próximo. Amém? Então, no mundo, estou falando, não existe mais piedoso. Não existe mais pessoa que queira o bem do outro. Não existe mais pessoas que sejam retas. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça seu irmão com rede. Um puxa o tapete do outro. Só pensando em si mesmos. Então, a maldade que está no mundo está muito grande. É uma coisa que assusta. Se você parar muitas vezes para ver um documentário, alguma coisa assim, você fica assustado. Porque as pessoas fazem o mal apenas porque gostam de fazer o mal. E a Bíblia fala que tem gente que não dorme se não prejudicar alguém. Então o mundo está assim. Nós não podemos nos tornar assim. Amém, irmãos? Continuando ali, ó. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O que é isso? Aqueles que praticam o mal são diligentes. O que é ser diligente? É ser cuidadoso, é saber o que está fazendo e fazer com zelo. Então aquele que faz o bem, aquele que faz o mal, ele é diligente. Eu vou fazer o mal, mas eu tenho que fazer bem feito. E ele cuida do que ele faz.
Ele sabe o que ele está fazendo para os outros. Por exemplo, alguém que gosta de... Um exemplo bem simples aqui, que nem se compara tanto à maldade tão grande que está no mundo. Mas vamos usar um exemplo mais simples para entendermos. Uma pessoa que gosta de fazer fofoca. Essa pessoa está sendo usada pelo mal, porque de Deus não vem a fofoca, nem o fuxico, nem a intriga, nada disso. Então o que acontece? Ela vai fazer direito, ela vai fazer com cuidado, ela vai se planejar. Eu vou falar isso, isso e aquilo. Eu vou prejudicar a tal pessoa. Então ela pensa antes de fazer, para fazer bem feito. Ficou entendido isso, irmãos? Não significa que o que ela vai fazer é bem feito, não. Mas ela se prepara para fazer bem feito, para poder prejudicar a outra pessoa. E isso em vários exemplos, várias situações da vida. Então os que fazem o mal se preparam. A Bíblia nos diz que os filhos das trevas são mais cuidadosos, mais inteligentes ou mais diligentes do que os filhos da luz. Por quê? Porque aqueles que fazem o mal se preparam para fazer o mal. E nós que somos cristãos, que deveríamos estar preparados para fazer o bem, deixamos passar. Cada um que se vire, cada um que faça o que quiser. Não é assim? Os filhos da luz somos nós somos filhos de Deus. Mas os filhos de Deus não se preparam para fazer o bem. Os filhos do mal se preparam para fazer o mal. Mas os filhos da luz, nem a Bíblia leem, como é que vão saber como agir? Né? Então, por isso, nós temos que ter cuidado e saber nos preparar para poder lutar contra o mal que está existindo na terra. Aqui diz assim, o príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. O que é isso? As autoridades. As autoridades estão sendo desonestas, estão aceitando suborno, estão aceitando prejudicar o inocente, defender o culpado porque vai ganhar algo em troca. As nossas autoridades, não digo todos, tem um ou outro que faz ainda alguma coisa correta, mas a grande parte faz assim, aceita suborno e prejudica o inocente. Vocês concordam comigo, irmãos? É ou não é? Amém? Então, e não é comigo que vocês estão concordando, é com a Bíblia, é com o que eu estou falando aqui, que está falando na Bíblia. O grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama, se planejam, se organizam. Vamos fazer tal coisa porque isso vai prejudicar, porque isso vai fazer com que o necessitado passe mais trabalho ainda, mas os nossos bolsos vão ficar cheios. Então isso aqui é a fotografia do mundo que está acontecendo hoje. O versículo 4 diz, o melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. Olha só, se a palavra diz que o melhor deles, ou seja, desses que planejam o mal, é como um espinheiro, a coisa está difícil mesmo, né? O que o espinho faz? O espinho nos ajuda? O espinho nos machuca, né? E se o melhor deles é como o espinheiro, e o mais reto do que uma sebe, é pior do que uma sebe de espinhos, o que é uma sebe de espinhos? É tipo uma cerca, sabe aquela cerca viva que tem assim do lado das casas? Então imaginem aquilo com espinhos, é o que a Bíblia está falando aqui, é uma cerca de espinhos. O mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. Se o mais reto é pior do que uma cerca de espinho, imagine o pior deles. Entendido, irmãos? Amém? Continuando ali o versículo 5. Não, ainda tem a segunda parte do 4. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. O Senhor avisa em toda a Bíblia,
que o dia do castigo vai chegar, que o dia do juízo final vai chegar. Mas tem gente que vive como se não existisse eternidade, como se nunca fosse se apresentar diante do Deus Todo-Poderoso para prestar contas do que fez nessa vida. E o dia do juízo vai chegar para cada ser humano, desde Adão até o último que nascer nessa terra. Então o Senhor avisa, Ele sempre avisa. Terça-feira nós falamos um pouquinho aqui sobre isso. O dia do Senhor está próximo. E em Joel fala assim: ai do dia do Senhor. O dia do Senhor é terrível. Então todos um dia vão prestar contas a Deus. E o versículo 5 diz assim: não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca aquela que reclina sobre o teu peito. O que é isso? Cuide com o que você fala. Aqui esse aviso é para todos nós. Cuide com o que você fala. Não confie nas pessoas. Eu não estou dizendo aqui que você não pode confiar em membros da tua família, mas mesmo assim, a Bíblia alerta no próximo versículo, dizendo que os nossos inimigos serão os da nossa própria casa. Então cuide das tuas palavras. Veja o que você fala. Ah, pastora, mas na minha família não tem ninguém assim, é uma bênção. Amém, graças a Deus. Mas se a Bíblia avisa, é porque acontece, né? Então olha só, guarda a porta de tua boca aquela que reclina sobre o teu peito, ou seja, cuide no que você fala. Cuide, até para aqueles que se mostram muito amigos, até para aqueles que se mostram muito vontade de estar te ajudando. Cuidado com essas pessoas, cuidado. Porque não existe mais bondade no mundo. Aí no versículo 6 diz: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Então o Senhor confirma isso. Cuide. Seja sábio no falar. Eu gosto sempre de dizer essa frase quando eu falo sobre esse assunto. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Então nós temos que ouvir mais e falar menos. Amém? Então cuide do que você fala. A tua palavra, a Bíblia diz que tem poder. Quando você fala coisas erradas a respeito de você mesmo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu não entendo nada, porque eu não faço nada direito, porque você está se amaldiçoando. Cuide do que você fala, tanto para os outros quanto para você mesmo. Porque a Bíblia fala que a palavra tem poder. Aí no versículo 7, o profeta diz assim: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O que significa isso? Ele deu aqui no versículo 7 como que um resumo dos outros 6 versículos que ele falou. Ele disse: o mundo está assim. O mundo está em dificuldade. O mundo vai ser prejudicado pelo pecado. O mundo está que não se pode mais confiar nele. Mas eu vou olhar para o Senhor e vou esperar no Senhor. O que significa isso? Não espere em homem. Não espere em políticos, não espere em autoridades. Nós temos que esperar no Senhor. E só nele. Amém? Eu quero ler ainda também. Hoje nós vamos ler bastante, né? Porque eu estou querendo assim explicar bem para você a respeito disso. Então, além de Miqueias, nós vamos ler também Lamentações capítulo 4. Lamentações capítulo 4. Para te mostrar que a Bíblia não fala apenas uma vez sobre esse assunto. Ela fala várias vezes. Se nós tivéssemos tempo,
Poderíamos achar outros versículos, mas vamos olhar apenas de Miqueias e de Lamentações. Olha só. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado. O que significa isso? Crise. Esse versículo aqui está nos dizendo que lá na época, agora do profeta Jeremias, que foi o profeta que escreveu Lamentações, lá já existia crise. Eles passaram por um momento muito difícil. E aí ele foi usado por Deus para dizer isso, mas que para nós hoje é muito presente esse versículo, é muito atual. Olha só, como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado. Está concordando com o que Miqueias falou lá no início, que o dinheiro sumiu, e o pouquinho que tem não dá de comprar o que comprava antes. Então aqui em Lamentações está comprovando novamente como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado. O que significa isso? É crise. O ouro já não tem mais o valor que tinha. Estão entendendo, irmãos, que eu estou fazendo uma comparação entre Lamentações e Miqueias? Olha só, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Esse versículo aqui, ele estava falando a respeito do templo do Senhor. E hoje, nos nossos dias, nós vemos igrejas totalmente desvalorizadas. Como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Lá na época, o templo, desculpe. Hoje, as igrejas. Ah, pastora, mas as igrejas estão desvalorizadas, em cada esquina tem uma igreja? Olha o que fala aqui também, ó. As pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Existe muita igreja hoje, que tem o nome de igreja. Mas será que são verdadeiramente igrejas do Senhor? O modismo hoje está tão atual no meio das igrejas, que a pessoa sai de casa já não para louvar a Deus quando vai a um culto. Não estou falando de você, tá? Estou falando no geral, todas as igrejas. As pessoas já não têm mais o intuito de sair de casa para ir num culto. Olha, o nome já diz, é culto. Culto a quem? A Deus. Mas muitos vão nas igrejas hoje apenas para receber as bênçãos de Deus e não para cultuar a Deus. Outros vão porque acham divertido. Divertido um culto, pastor, é, por incrível que pareça, tem igreja aí que os cultos são divertidos. O culto, como o apóstolo Paulo fala, deve ser racional. O que é isso? Saber o que estamos fazendo. Nós não estamos aqui em cima sapateando, pintando as paredes de preto ou fazendo festas gospel dentro da igreja. Uma igreja de verdade nos nossos dias, sempre foi assim, tem que continuar sendo. Tem que ser aquela que fala a palavra e que louva a Deus. Fora disso, meu irmão, não é igreja. Pode ter o nome de igreja, mas onde é que está o culto a Deus? E o que hoje a gente vê é muito modismo, é festa. Essa semana eu acho que eu até mandei no grupo do estudo, não tenho certeza, mas se... Eu acho que eu mandei os alunos aí, lembram que eu mandei, irmã? Abriram, como é que falava lá a palavra? Bar gospel. Isso mesmo, obrigada. Um bar gospel. Porque ali os irmãos vão para ouvir hinos, mas eles vão para dançar, eles vão para beber, eles vão para conversar, para achar namoro.
E aí tem até que colocam uma fitinha no braço da pessoa. Se colocam uma fita vermelha é porque a pessoa já é comprometida. Aí se colocam uma fita verde no braço, né? Eu falei braço, eu falei pescoço. Desculpe se eu errei. No braço, eu falei pescoço. Braço. Se coloca a fita verde é porque está livre, pode namorar. Gente, desde quando igreja é para isso? Ah, pastora, mas daí pelo menos eles não estão nos bailes. Qual é a diferença? É pior ainda, porque estão dançando e fazendo coisas que não devem, usando hinos que seria para adorar a Deus. É pior. E as bebidas ainda deixaram bem claro, não tem álcool, é tudo suco, mas a intenção do coração é que vale, né, irmãos? Se a pessoa vai num lugar desse é porque o Espírito Santo não está no coração dessa pessoa, porque se tivesse ela não teria necessidade de ir num lugar assim. O Espírito Santo preenche todas as nossas necessidades. Amém? Então os modismos estão aí. E as pessoas estão achando tudo muito bonito. Ah, pastora, você falou das paredes pretas, você é contra as paredes pretas? Eu sou. Sou contra, sim. Cada um vai se acertar com Deus, não estou aqui citando nome nem nada, mas enquanto eu for pastora dessa igreja aqui, não entra tinta preta na parede. Por quê? Irmãos, o preto pode ser até melhor para passar um vídeo e tudo mais, isso a gente entende porque é a desculpa que eles usam. Mas espera lá. Lá no Gênesis, no começo, Deus já disse, haja luz. E houve luz. Então agora estão querendo fazer as igrejas ficarem na escuridão? Ah, pastora, isso é ser muito radical. Eu sou radical. Eu sou. E se você não concorda comigo, me perdoe. Mas eu não acho que uma igreja precise pintar parede de preto para pregar a palavra. Então essas coisas estão muito presentes hoje. Então é desvalorizar as igrejas. A igreja do Senhor é a noiva de Jesus. E quem está maltratando as igrejas está maltratando a noiva do Senhor. Vai prestar contas com o noivo, porque está maltratando a noiva. Está fazendo coisas para sujar a honra da noiva. Me entenderam, irmãos? Você pode não concordar comigo, não estou aqui te forçando a concordar comigo. Mas você há de convir que para se falar de Jesus não precisa ter parede preta. E aqui então, lá em Lamentações já falava isso. Como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. E nos nossos dias, tem igreja em tudo quanto é esquina. Nome de igreja, mas será que são igreja mesmo? Ou será que é um barzinho gospel? Ou será que é alguém vendendo profecia? Ou será que é alguém vendendo cura, vendendo prosperidade financeira? A igreja do Senhor, ela é santa. E deve ser tratado como santa. Amém? Os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objetos de barro, obra das mãos de oleiro. O que significa isso? Os nobres aqui está representando aqueles que são filhos de Deus. Aqueles que tinham valor estão agora sendo reputados por objeto de barro. Ou seja, qualquer coisa. Hoje não se considera mais, não se dá mais o valor para um pregador da palavra. Só corre atrás de profetadas, de profecias, de profetas. E a Bíblia nos anuncia muito, falsos profetas estão agindo nesses últimos tempos. Fuja disso.
Versículo 3: até os chacais dão o peito, dão de mamar a seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como as avestruzes no deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão, e ninguém há que lhe o dê. Os que se alimentam de comidas finas desfalecem nas ruas, os que se criaram entre escarlatas se apegam aos monturos, ou seja, ao lixo. Aqui está falando novamente a respeito da fome. Fome mundial. Fome. Sabe o que é fome, irmãos? Quem sabe você nunca passou fome. Graças a Deus eu também nunca passei fome. Mas quando alguém passa fome de verdade, aquele que realmente não tem o que comer, você pode ter só o teu feijãozinho com arroz lá, e como é gostoso um feijão com arroz, mas você tem. Agora tem gente que não tem. E a Bíblia nos avisa que isso vai acontecer muito agora nos últimos tempos. A fome vai aumentar. E vai aumentar em proporções bíblicas, ou seja, a fome que a Bíblia fala. Um versículo mais ainda à frente nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Esse capítulo aqui é longo, vou procurar falar tudo. Vamos ver se vai dar tempo. Então a fome vai aumentar nos últimos dias. Pastora, por que você está pregando isso hoje? Eu vim aqui para ouvir uma palavra que eu sou abençoado, que eu posso tudo, que ninguém me vence. Eu não tenho interesse de fazer isso com você, te enganar. Você não é nada. Eu não sou nada. Quem é tudo é Deus. E é Ele que nos mantém de pé. Então, de que adianta eu chegar aqui para você e dizer, agora nos últimos tempos vai ter muita prosperidade, comida em abundância? Não é verdade. E tem gente pregando isso aí pelas internet da vida. Estão enganando o povo. A fome vai aumentar muito. E tem gente que acha que o seu mundinho, às vezes fica só ali dentro de casa e não vê a realidade do mundo, acha que não tem gente que passa fome. Mas a fome vai aumentar muito. Versículo 6: porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida como um momento, sem o emprego de mãos nenhumas. Aqui Deus está falando do seu povo. O que é isso? O povo que se diz de Deus, o povo que se diz cristão, muitos levam na brincadeira o servir a Deus. Acham que servir a Deus é vir na igreja uma vez por semana. E tá bom, tá de bom tamanho, já fui uma vez, tá bom. Não é assim, irmãos. Servir a Deus é você vir na igreja para cultuá-lo, não apenas para buscar bênçãos, mas o servir a Deus é quando você está lá fora. É lá que você vai dar o exemplo. É lá que você vai falar de Jesus. É lá que as pessoas vão olhar para você e vão dizer se você é ou não é um filho e uma filha de Deus. Pelas tuas palavras, pelas tuas atitudes, pelo teu modo de vestir, pelo teu modo de andar. Por tudo isso. Lá fora é que é o servir a Deus. Vir na igreja é fácil. Qualquer um vem. Mas e o servir a Deus no dia a dia? Como é que fica a história? E aqui Deus está falando então que muitos do seu povo pecam mais do que os pecados de Sodoma. Você conhece a história de Sodoma, né? Sodoma e Gomorra. Que Deus destruiu por causa do pecado. E Deus diz que muitos estão pecando mais do que eram os pecados de Sodoma e Gomorra. Como está a tua vida? Como está a nossa vida? Eu sempre digo, eu prego usando você, mas é para mim também. Então, olhe só. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais, e tinham a formosura da safira. Mas agora escureceu-se-lhes o aspecto mais do que a fuligem. Não são conhecidos nas ruas, a sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se como uma madeira. Aqui voltou a falar da fome.
Quando diz aqui os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, eram aquelas pessoas que não precisavam pegar sol trabalhando durante o dia, numa plantação. Eram os príncipes da época. A pele era não machucada pelo sol. Mas mesmo eles ficaram tão famintos que tiveram, de sofrer por causa da fome, e diz ali, escureceu-se-lhes o aspecto mais do que a fuligem. O que significa isso? Fome. Fome. E que Deus abençoe que o nosso Brasil nunca passe por uma fome tão grande assim. Mas tudo indica que já começou a situação. Pastora, tem muita comida por aí ainda. Graças a Deus que ainda tem. Ainda tem, mas já não é como era antes. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta de do produto dos campos. Aqui a Bíblia está dizendo, feliz aquele que morreu sem ser por fome. Alguém morreu pela espada? Feliz desse que morreu pela espada, porque morrer de fome é muito triste. Pastora, por que você está falando isso? Para você abrir os teus olhos espirituais e enxergar que nós estamos no fim dos tempos. O Senhor Jesus está voltando. Daqui a pouco vai começar a faltar tudo. Vai faltar tudo. E as pessoas estão achando que isso vai passar. Como tem alguns pregadores mentirosos por aí que afirmam isso na internet. Não vai passar, vai piorar. Versículo 10. As mãos das mulheres outrora compassivas cozeram seus próprios filhos. Cozeram seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Falta de alimento transforma as pessoas em canibais. O que é isso? Vai comer o que enxergar. Daqui uns tempos vai ter pessoa que vai matar por uma garrafinha d'água, porque não vai ter água, não vai ter comida. Que absurdo, pastora, você é doida, sou doida mesmo. Mas sou doida, sabe por quê? Porque eu falo aquilo que está para acontecer e os que não querem ouvir me chamam de doida. Então assim, esqueçam que sou eu que estou falando. Lembrem que é a Bíblia que está falando, é Deus que está falando. Não sou eu. Eu não sou ninguém. Eu sou menos que pó. Mas Deus avisa. Olha só, as mãos das mulheres outrora compassivas, ou seja, bondosas, comeram os seus próprios filhos. Isso aqui vai acontecer. Estamos no final dos tempos. Pastor, é um absurdo isso. Quem é que vai matar uma criança para comer? Quer ver? Deixa eu ver aqui. 2 Reis, capítulo 6, versículo 28. Coloca aí para mim, Cauã, fazendo favor. Segundo livro dos Reis, 6, 28. Teve uma época em Israel que eles foram atacados pelos inimigos e que fecharam o cerco, então na cidade, e olha o que aconteceu. Contudo o rei lhe perguntou, o que tens? Ele perguntou para uma mulher que estava caminhando próximo ao muro, onde ele estava caminhando sobre o muro. Esta mulher me disse, dá cá o teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. 29, Cauã. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. E ao outro dia lhe disse eu, dá cá o teu filho para que o comamos. E ela escondeu o seu filho. Isso aqui já aconteceu na história. E vai voltar a acontecer. É bíblico. Por isso que quando a mídia anuncia fome de proporções bíblicas, é isso aqui. Que a fome vai ser tão extrema que as pessoas vão comer os seus próprios filhos. Olha só, essa mulher aqui, então, ela tinha uma amiga, uma companheira, alguém conhecido, e elas combinaram.
vamos comer o meu filho hoje e amanhã nós matamos o teu e comemos. Mataram o filho, comeram, e aí no outro dia, quando ela foi pedir o filho da outra, então para elas fazerem o mesmo, a outra se negou. Isso aqui já aconteceu. E fala que o rei, ali ao 30, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes. Ora, ele ia passando pelo muro, e o povo olhou e viu que o rei trazia saco por dentro sobre a sua carne. Pano de saco, roupa de pano de saco. Sabe aquele saco de estopa? Que é em sinal de humilhação. O rei estava usando porque era extrema a fome na cidade. E ele, quando ouviu o que essas mulheres fizeram, ele rasgou as suas roupas em sinal de desespero. Então isso vai voltar a acontecer. Olha só, as mãos das mulheres outrora compassivas cozeram seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo, Jerusalém. Fome extrema. Deu o Senhor cumprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu fogo em Sião que consumiu os seus fundamentos. A ira do Senhor sendo derramada sobre o pecado e sobre o pecador. Porque desde o início dos tempos, desde que Adão pecou, o Senhor anuncia arrependimento. Mas o povo não quer se arrepender. O povo acha que confessar o pecado, pedir perdão resolve. Ah, pastora, não resolve? Não resolve. Pedir perdão apenas por pedir não resolve. Tem que acontecer o arrependimento. E aquele que se arrepende não faz de novo. Então a ira do Senhor vai ser derramada sobre esse mundo. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o arrebatamento já tenha acontecido nessa época. Para que nós não estejamos mais aqui. Mas daí vem a pergunta, você está preparado para ser arrebatado? Você vai ser arrebatado ou você vai ficar? Como tem sido a tua vida? Olha só, versículo 12. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Deus avisou que o inimigo ia chegar, que a fome ia chegar. Mas eles não acreditaram. Aí aconteceu. E é o que acontece hoje. Hoje é pregado, não tanto mais como era na época que eu me converti. Eu tinha de 9 para 10 anos. A pregação que a gente ouvia nos cultos era: Jesus está voltando. Se arrependam. Hoje, eu procuro seguir essa linha que eu aprendi. Vocês sabem que eu prego muito sobre arrebatamento e sobre arrependimento. Mas a maioria das igrejas, como eu falei antes, estão no oba-oba, estão enganando o povo apenas para conseguir dinheiro e não pregam a verdade. Pastora, mas o dinheiro, a igreja precisa de dinheiro? Claro que precisa, sim. Se não tiver dinheiro, a igreja não paga luz, não paga água, não tem onde fazer o culto. Mas o que a Bíblia ensina é dízimo e oferta. Você ser dizimista e ofertante é ser um cumpridor da palavra do Senhor. Mas o que passar disso, irmãos? Gente que se aproveita, gente que pede casa, carro e tudo mais. Cuidado com esse tipo de gente. O Senhor não ensinou a fazer isso. E o teu dízimo e a tua oferta você ainda dá se você quiser. Ninguém é obrigado a dar. Mas as pessoas hoje estão sendo iludidas. Que se der R$100, recebe 1.000. Deus nunca prometeu isso para ninguém. Deus disse que não vai deixar faltar. Mas Ele não prometeu, me dê 1.000 que eu te dou 2.000. Me mostre onde que está escrito isso. Versículo 13. Isso aqui que nós estamos falando.
Foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Falsos profetas, falsos mestres. Ah, pastora, mas como que podem ser falsos mestres e falsos profetas se as igrejas deles estão lotadas, não tem mais nem lugar para entrar? Sabe por quê, irmãos? O apóstolo Paulo falou que nos últimos dias o povo iria gostar de ouvir só o que lhe agrada. Eles iriam sentir coceira nos ouvidos, ou seja, eu quero ouvir um evangelho que me agrade. Eu não vou ouvir um evangelho que fala que existe inferno. Eu não vou ouvir um evangelho que diz que tem que se arrepender. Eu não vou ouvir um evangelho que diz que tem que perdoar. Então as pessoas não querem saber do verdadeiro evangelho. As pessoas querem saber só o que é prometido para elas. Riqueza, bens materiais. Então quem está muito apegado à matéria, às coisas desse mundo, é porque ainda não se converteu de verdade. Deus quer que nós tenhamos as coisas, claro que quer, Ele dá. Ele dá a tua casa, o teu carro, se você for fiel a Ele, você não precisa nem pedir, Ele te dá. Mas Ele não quer que o teu coração esteja apegado nisso. O que Ele quer é que o teu coração esteja no céu, esperando o arrebatamento. Então, falsos mestres estão enchendo igrejas, lotando igrejas. Mas e desses que estão lá, quantos são salvos? De 1000, será que tem 10 salvos? Versículo 14. Erram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém lhes pode tocar nas roupas. Apartai-vos, imundos, gritavam-lhes, apartai-vos, apartai-vos, não toqueis. Quando fugiram errantes, dizia-se entre as nações. Ô Cauã, pode voltar lá para Lamentações, para os irmãos acompanharem. Lamentações 4, agora o versículo 16. Quando fugiram errantes, dizia-se entre as nações, jamais habitarão aqui. A ira do Senhor os espalhou, Ele jamais atenderá para eles. O inimigo não honra os sacerdotes, nem se compadece dos anciãos. Do versículo 14 ao versículo 16, nós vimos se cumprir isso aqui, literalmente nos nossos dias, ali nos dias da pandemia. Quer ver? Olha só. De tal sorte que ninguém lhes pode tocar nas roupas. Apartai-vos, imundos, apartai-vos. Lembram que a situação era tão desesperadora que ninguém queria chegar perto de ninguém? Ninguém queria tocar na roupa de ninguém? Não se dava mais abraço, não se dava mais aperto de mão. Por quê? Para não pegar o vírus, né? Isolamento, nós vimos isso na pandemia, mas hoje também existe esse isolamento sem pandemia. O que é isso? Eu sou melhor que você, não me encoste, saia de perto de mim, eu sou o tal, você, quem é você? Os soberbos querem ser mais do que os outros. Então isso acontece e vai continuar acontecendo. Os nossos olhos ainda desfalecem esperando vão socorro. Temos olhado das vigias para um povo que não pode livrar. Aqui, irmãos, nos nossos dias, o que significa isso? No tempo de Jeremias, as pessoas esperavam por um líder que livrasse ele dos inimigos. E hoje, nos nossos dias, as pessoas esperam por um líder político. Estamos bem aí, né? Recente agora, semana passada aí, a política. E tem gente que deposita sua confiança em político. Pelo amor de Deus, vou dizer assim, nunca confie. Jeremias fala, maldito do homem que confia no homem e faz do homem o seu braço forte. O que significa isso? O único que pode livrar, cuidar, proteger e salvar é Deus, é Jesus. Político é necessário? Por enquanto.
Graças a Deus vai chegar o dia que não vai mais ter necessidade disso, porque o Rei Jesus vai vir governar. Então não confie em políticos, não confie em homens. Eu digo homem, ser humano, né? Homem ou mulher. Não confie. Coloque tua confiança em Jesus. Só em Jesus. Espreitam os nossos passos de maneira que não podíamos andar pelas praças. Aproximava-se o nosso fim, os nossos dias não se cumpriam, era chegado o nosso fim. A mesma coisa, isso aqui no tempo de Jeremias era por causa da guerra, dos inimigos. Nós vivemos isso aqui, como eu já falei, agora recentemente com a pandemia. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus e sobre os montes nos perseguiram. No deserto nos armaram ciladas. Quem é que faz isso? Os donos do mundo. Aqueles que acham que pode mandar em todos. Os governantes, as autoridades. Mas eles esquecem que um dia eles vão ter que dobrar o joelho diante de Jesus e falar: só Jesus é o Senhor. Só Jesus é o Senhor. E esse dia vai chegar. E está chegando rápido. E está passando rápido. E infelizmente muitos não querem enxergar. Versículo 20, já estamos perto de terminar. O fôlego da nossa vida ungido do Senhor foi preso nos forjes dela. Dele dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. O que significa isso? Falsa segurança. A falsa segurança que existe no mundo, às vezes você vê uma notícia, o salário vai aumentar, fulano de tal vai tirar o imposto, não sei mais quem vai trazer um projeto aí que vai ajudar as pessoas financeiramente. Falsa segurança. Um versículo completa o outro. Os donos do mundo, os líderes, as autoridades, promovem uma falsa segurança, não confie neles. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice se passará também a ti, embebedar-te-ás e te desnudarás. Ou seja, para todos. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais te levará para o exílio. A tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Todos os moradores da terra um dia vão estar perante o Deus Todo-Poderoso. Ficou entendida essa comparação que eu fiz entre Lamentações e Miqueias? É a fotografia do mundo que nós estamos vivendo. Não espere do mundo e nem nele. O mundo não vai te salvar. O mundo está prestes a ruir. O Senhor Jesus está vindo buscar aquele que acredita nele, que espera nele. O Senhor está voltando. Então viva uma vida de acordo com a palavra do Senhor. Venha na igreja, claro, sempre, o máximo que você puder. Eu sei que tem gente que na semana não pode porque trabalha, mas venha quando você puder. Quanto mais perto do Senhor você estiver, mais forte você vai ficar. Agora tem um detalhe, lá fora é o momento que você deve testemunhar. Então lá fora as pessoas vão olhar para você e vão ver se as tuas palavras são sábias, se as tuas palavras são decentes. Tem gente que só fala palavrão e diz que é cristão. Como é que pode isso? Tem gente que eu já nem olho muito, né? Eu só olho para curtir os vídeos das pregações aqui da igreja. Mas tem gente que coloca foto no Face, no Instagram, sei lá o quê. Não estou dizendo que você não pode pôr, mas olha o modelo da foto que você coloca. Gente, nós não somos do mundo. Nós não somos do mundo. Nós temos que nos portar como cristãos. O que você tem postado nas tuas redes sociais? Tem irmãs, e eu não estou falando, só daqui eu falo no geral, porque a gente tem irmão pelo mundo inteiro, que coloca foto fazendo biquinho.
Fica desajeitado, né? Eu fazer aqui agora. Tentei fazer, mas eu não sei. Ou... É isso, gente. Isso que eu fiz aqui, mas eu não estou... Vou usar a palavra bem certa. Pelada. E aí diz que é cristão. Irmãos que postam foto de mulher pelada. Pelo amor de Deus. Cuide o que você posta nas suas redes sociais. Isso que as redes sociais já é uma mentira, né? Porque pode ser o bichinho da goiaba, o irmão. Mas põe um filtro lá que deixa um príncipe. Ou a mulher, a mesma coisa. É a bruxa do 71, mas quando posta uma foto, tá a princesa. Tudo isso está acontecendo. Será que as pessoas não enxergam que Jesus está voltando? Que nós temos que dar exemplo de cristão. Você quer postar alguma coisa no teu Instagram, no teu Facebook, sei lá onde? Fale de Jesus. Diga, Jesus está voltando. Eu já falei aqui em outras pregações que no tempo ali que as igrejas estavam fechadas na pandemia, né? Muita gente ouvia lá no Face assim: quero minha igreja de volta, aberta de volta. Aí quando a igreja abriu, o irmão até hoje não apareceu na igreja. Adiantou a igreja abrir? Eu sei que eu li 2 capítulos longos aqui, né? Mas é para mostrar, irmãos, como as coisas estão. O Senhor Jesus está voltando. Mais uma vez eu vou dizer. E Ele só vai levar aquele que tem uma vida digna de ser chamado de cristão e de cristã. A trombeta vai tocar. E só vai ouvir aquele que está se santificando. A palavra de Deus nos diz, aquele que se santifica, santifique-se mais. O que se suja, se suje mais. Mas daí se suje bem. Porque vai ser a recompensa só aqui nessa vida. Porque quando morrer vai para o inferno. E daí? Adianta viver uma vida fingida? Dizer que é cristão, mas só de nome, de fachada? Mas essa mulher é enjoada, né? Eu poderia ter vindo aqui te falar sobre o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que é verdade. Ele não falta mesmo, ele não deixa faltar. Mas esse versículo as pessoas entendem que é que nada vai faltar assim de material. E não é quando diz que Davi falou isso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é porque a presença de Deus não ia faltar para ele. Ele não estava falando de coisas materiais. Mas eu podia vir aqui e elevar teu ego. Você pode, você consegue, como os pregadores coach têm feito hoje. Mas e daí? Nós ia tudo de mãozinha dada para o inferno? Eu prefiro falar o que realmente é, para um dia nós estar de mãozinha dada no céu. Para nós corrigir a nossa vida. Eu sou humana igual a você, então não pense que eu não preciso me corrigir. Preciso sim. Mas o que eu te falo é o seguinte, vamos fazer de tudo para não pecar? A frase que eu falei aqui domingo passado, eu acho. O pecado dá prazer para quem peca. Então o prazer é de quem peca. Mas a alegria é do diabo. Ele fica contente quando nós pecamos. E Jesus fica triste. Quem que você prefere deixar contente, Jesus ou o diabo?
Jesus, né? Então vamos viver como filho de Deus, como filhas de Deus? Não desistir nunca. Também falei aqui semana passada. E falei terça-feira também, eu acho. Do exemplo da formiga. Quem é que ouviu eu falar do exemplo da formiga? Amém. Os irmãos estavam aí. Se você destrói um formigueiro de manhã, e você à noite passa pelo mesmo lugar onde você destruiu o formigueiro já está lá de novo. Por quê? Porque as formigas não desistem nunca. E nós temos que ser assim. Nunca desistir de Jesus. Amém? Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Pastora, você não sabe o que eu estou enfrentando. Não sei mesmo, mas Jesus sabe. E é Ele que vai te ajudar. Mas você tem que fazer a tua parte. Não desistir nunca de Jesus. Lembre das formigas. Você pode destruir 500 vezes o formigueiro. As 500 vezes eles vão construir de novo. Não desista de Jesus, irmãos. Nós estamos nos últimos dias. Pedro falou que nós estamos nas últimas horas, a última hora. E eu posso dizer isso hoje para você e tenho certeza que não vou errar. Nós estamos nos últimos segundos. Jesus está vindo. Se prepare. Amém? Ficou entendida a palavra? Você foi abençoado com essa palavra?